Eu dei o meu passo, já sinto avançar, cuidando da vida, do corpo e do meu pensar. Rotina que me move e me ensina a vencer. No ritmo da graça eu escolho crescer. Quando bate o cansaço e tenta me parar, eu lembro da promessa que me faz levantar, e o meu coração começa a cantar. Avante, avante, avante sem parar. Quem participa cresce, é só acreditar. Avante, avante, eu vou sem parar. Em Jesus somos mais que vencedores. Pode celebrar. Avante, avante, oh, oh, oh. Sem parar. Avante, avante, oh, oh, oh. Com Jesus eu vou conquistar. Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais uma Escola de Vencedores nesta segunda-feira, dia 4 de maio. Nós estamos aqui neste mês especial para a Escola de Vencedores. Por quê? Porque é o mês do trabalhador e nós aqui na Escola de Vencedores que temos falado todas as segundas-feiras sobre princípios bíblicos para uma vida de sucesso, para uma vida vitoriosa, na área profissional, na área das finanças, sempre trazendo aqui para vocês conceitos bíblicos para que nós possamos aprendizado, a sabedoria da palavra de Deus. Nós acreditamos muito que o manual da vida para todas as áreas, da família, aos negócios, aos relacionamentos pessoais, o manual da vida é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, quando eu extraio o conhecimento, a sabedoria, eu consigo aplicar em todas as áreas da minha vida e obter sucesso. E eu tenho certeza que você que está aqui na Escola de Vencedores, o seu desejo é de ser bem-sucedido. E existem muitas promessas na Bíblia Sagrada que dizem que nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, cumprindo sempre os princípios. Então, a Escola de Vencedores sempre traz para nós o aprendizado, o estudo de princípios que nós aplicamos na nossa vida e ali na frente nós vamos conseguir obter, então, os resultados, que é o que todo mundo quer. Todos nós desejamos ter resultados, mas os resultados, eles vão chegar na sua vida à medida em que você é capaz de estudar, de aprender, de colocar em prática tudo aquilo que nós temos desenvolvido. Muito bem, gente, chegando hoje, pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva no nosso canal, se você pode aí compartilhar nas suas redes, nos seus status, o canal Paulo Nardino e chamar mais pessoas para participar aqui da aula da Escola de Vencedores neste mês de maio, primeira aula aqui do mês de maio, primeira segunda do mês de maio, nós estamos reunidos aqui com vocês para aprendermos juntos, Se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, deixa o seu like e nos ajude na nossa missão de espalhar as boas novas, de espalhar a sabedoria. Falando em sabedoria, eu estou com vocês num desafio de Provérbios, né? O desafio de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro de Salomão, hoje dia 4, capítulo 4. Então, durante todo o mês de maio, nós estamos lendo um capítulo de Provérbios por dia. Um capítulo. E aí você pode destacar aí o seu versículo preferido do capítulo. Olha só, hoje às 6 da tarde, eu tenho um vidinho novo falando do capítulo 4 e destacando o meu versículo que mais me tocou, que mais mexeu, que eu destaco para a minha vida. Sabe o que você pode fazer? Entrar lá no Instagram e deixar nos comentários o seu versículo, o versículo do capítulo 4 que mais chamou a sua atenção. Que hora que é a postagem? Às 18 horas. 18 horas na virada do dia, você pode entrar lá, ver o meu versículo de destaque do capítulo 4 e destacar o seu nos comentários.
Vai ser muito bacana a gente poder ter essa troca aí, também cada um destacando um versículo. Até se quiser fazer algum comentário sobre o versículo nos comentários lá da postagem no Instagram, tanto no Instagram Paulo Nardino quanto no Instagram da IEQ Cidade, o desafio de provérbios. Se eu não me engano, o desafio de provérbios surgiu aqui, né, Gustavo? Na Escola de Vencedores. No Café e Fé, nós estávamos falando sobre o mês de maio e surge para nós aí o desafio de provérbios. Dito isso, quero convidar você a fazer uma oração. Tudo que nós começamos com a oração de gratidão e pedindo direção para aquilo que nós vamos compartilhar neste tempo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta segunda-feira, pelo trabalho, por tudo aquilo que nós temos desenvolvido e por este tempo que nós escolhemos parar e nos aplicar ao estudo da sabedoria. Nessa escola de vencedores, nós buscamos sabedoria para alcançar, para desenvolver, para crescer. E o crescimento vem através dessa nossa dedicação e pela direção do Espírito Santo. Nos ajude que possamos ter um tempo muito proveitoso aqui na Escola de Vencedores e sair dela mais sábio, preparados para vivermos os nossos propósitos no nome de Jesus. Amém? Amém? Começando, vamos dar play aqui, papel e caneta na mão, porque aluno bom é aluno que anota. Ah, mas eu anoto tudo na cabeça, será? Olha só, um dos princípios que eu ensino sempre a vocês. Tudo o que é importante, você anota. Então anotar, gente, seja anotar aí no papel ou no digital, como eu gosto de fazer aqui, é extremamente importante, tá bom? Vamos lá? Qual que é o tema de hoje? Falei para vocês ontem no Domingo da Família, que nós íamos falar um pouquinho sobre transição, coragem, sobre começar e terminar. Então eu quis colocar aqui o tema, 3 palavras chaves para nós conversarmos aqui hoje na Escola de Vencedores. Então anote aí, transição, coragem e conclusão. Transição, coragem e conclusão. É o nosso tema de hoje, já está aí na tela para você também. E o texto que vai nos dar a base para nós começarmos a desenvolver. O texto é de Lucas, capítulo 14, verso 28. Lucas, capítulo 14, verso 28. Anote, por favor, anote. É importante anotar, gente. Olha só o que diz o texto de Lucas 14, 28. Diz o seguinte: qual de vós, querendo edificar uma torre, antes não se assenta primeiro para calcular as despesas e ver se tem com que acabar, como terminar? Muito bem. É importante. Esse texto, ele nos traz algumas definições para a nossa vida que nós precisamos aplicar para fazer com que as coisas deem certo. Primeiro que o texto ele vai nos falar da importância de desejar, de empreender, de fazer, de construir, de edificar. Todos nós temos que ter algo que estamos construindo, fazendo, edificando, formando. E a partir disso, estabelecer os nossos objetivos, as nossas metas, para que nós possamos alcançar. Sempre que eu falo de metas com vocês, de objetivos, existem objetivos a curto, existem objetivos e metas a médio e existem objetivos e projetos de longo prazo. Eu tenho na minha vida objetivos e metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Em especial, as metas e objetivos de longo prazo, elas sempre podem sofrer alterações. Alterações nos projetos, nas metas, ajustes, são absolutamente normal. Não se frustre, não se decepcione
se você tiver a necessidade de fazer ajustes, de transicionar situações ao longo dos projetos. Você se assentou para edificar, você planejou, mas o planejamento, em especial médio e longo, curto prazo às vezes é mais rápido, mas ainda assim, quando você começa a execução de algo, você já construiu alguma coisa? Quem já passou por um momento de construção? Construção mesmo, obra, uma casa, uma reforma. A gente pensa assim, vou gastar 100, gasta 200, vou gastar 200, gasta 300. Porque na execução sempre vai ter aqueles ajustes. E hoje é muito comum as pessoas terem dificuldade com os ajustes e com as transições da vida. Então, transição em especial aqui de carreira não significa instabilidade. Pelo contrário, transição é direção. Então, quando nós começamos algo e somos ali desafiados a transicionar, a fazer uma transição, porque de repente não era bem o que nós planejávamos, não era bem o que nós queríamos, isto é absolutamente normal. Isso não pode ser colocado, não pode permitir que o seu cérebro, que a sua mente receba isso como uma forma de uma instabilidade, de não saber o que quer ou para onde está indo. Principalmente, é claro, você mais jovem, você que está nessa fase de definições na vida. Mas mesmo para as pessoas mais experientes, vamos chamar assim, muitos de nós vamos precisar aprender a nos adaptar rapidamente. A nossa geração, a geração aí, a geração X, né? A geração que transicionou do analógico. Qual é a geração que transicionou do analógico para o digital? Qual é essa geração? Pode não falar bobagem aqui, né? A geração X, se eu não me engano, né? Assim denominada. Nós já falamos de gerações aqui, só para mim não falar bobagem, mas é a geração que transiciona do analógico para o digital, é uma geração que aprendeu a mudança e a se adaptar rapidamente. Estou correto? Geração X? Geração milênio. Então, a geração que aprendeu a se adaptar rapidamente. Depois da geração milênio vem a geração? Aí sim. Então, a geração milênio, ela transiciona do analógico para o digital. Então, ela está acostumada às mudanças. Já a geração X, que é a geração que nasce no digital, tem dificuldades em transicionar rapidamente, em mudanças. Gente, não importa qual é a sua geração. O que importa é quais são as suas convicções e os seus princípios carregados. Nós precisamos aprender que muitas pessoas confundem isso. Transição, mudança, não é perda. E às vezes demora para mudar, para transicionar. E esta demora, sim. Anote isso. Anote isso. Papel e caneta na mão, você está na escola de vencedores. Mudança não pode ser confundida com perda. Agora, procrastinação, sim. A demora para mudar, a demora para se adaptar. O mercado não espera. O mercado não espera. As coisas são rápidas. Então a transição é um sinal que você está atento ao movimento. E se você transicionou com qualidade, se você transicionou com responsabilidade, você transicionou para crescer. Você já imaginou se a Kodak tivesse atenção que o mundo estava mudando, o mundo estava digital, não tem mais filme, não revela mais, precisa transicionar, precisa ser rápido. Precisa ser rápido, senão você será engolido. A minha geração, talvez a geração do Gustavo não, Gustavo é a geração X, geração Nutella, né? A minha geração, a milênio, ela usou muito o aparelhinho que dominou o mercado de celulares, o aparelho da Nokia. Você conheceu um aparelhinho da Nokia? Já viu aquele aparelhinho da Nokia?
A Nokia dominou o mercado de celulares por muito tempo. Por muito tempo. No entanto, a Nokia não se atentou ao movimento da Apple, que viria muito forte para dominar o mercado de celulares. Muito bem. E ela realmente sofreu um duro golpe quando ela perde a fatia do mercado de celulares. Mas o que faz a Nokia? Alguém já ouviu falar da Nokia? Sabe o que a Nokia faz? Sabe o que a empresa Nokia faz hoje? Você sabe, Gustavo? O que a Nokia faz hoje? Hoje em dia não. Não sabe? Então pesquise aí o que faz a Nokia. E eu vou dizer a você. A Nokia, ela entendeu. Eu perdi o mercado de celulares, de aparelhos, mas eu vou dominar o mercado acima dos celulares. A Nokia produz antenas, satélites. A Nokia migrou. Ela é responsável hoje por toda a rede de comunicação satélite. A Nokia está construindo uma base satélite na Lua. Ela dominou a informação. Ela saiu de cena do mercado. Ela entendeu, a Apple me venceu nesse jogo, mas eu vou para um jogo ainda maior. Ela fez uma transição, uma mudança. Sofreu um duro golpe, perdeu o mercado, perdeu bilhões, mas se readaptou, transicionou, falou assim, eu vou vender sinal para a Apple. Vocês podem até ter um iPhone nas mãos, mas a comunicação desse iPhone, quem está por trás do link, da conexão do iPhone e de qualquer telefone que esteja na sua mão, é ninguém mais, ninguém menos do que a Nokia. Ela está por trás das empresas de comunicação, de conexão. Ela perdeu o físico, ela sofreu um duro golpe, ela perdeu bilhões, mas rapidamente ela entendeu, peraí, eu não vou ter mais o telefone na mão, mas sem conexão a Apple não é nada. Eu tô com vários aparelhos da Apple aqui nas mãos, mas se não tiver a conexão, e quem está por trás dessa conexão? Aquela que era gigante ontem. Mas ela se reorganizou, ela transicionou. Em transição, aprenda isso. Transição é sinal de crescimento. Você não está perdido quando você está transicionando. Você está sendo reposicionado. Eu gosto tanto desta palavra. Reposicionar. Me colocar no mercado. Agora, se eu ficar chorando muito tempo, as coisas não mudam, gente. O mundo não espera, né? Meu pastor Toninho, ele tem uma frase que ele diz: o mundo não para porque o seu coração dói. O mundo não vai parar porque você está chorando. Então se reposicione logo. Busque novos caminhos. Transicione. Nem todo lugar onde você começou é onde você vai terminar. Dá para entender? Consegue anotar isso? Nem todo lugar onde você começou, você irá terminar. Espiritualize isso comigo e entenda. Deus muda as estações, mas não muda o propósito. O propósito de você vencer, de você chegar, como nós estamos declarando aqui, escola de vencedores, é para quem quer vencer. Alguém diria, mas que ousadia fazer uma escola de vencedores. Você quer que eu faça uma escola de derrotados? Você quer que eu venha aqui falar como ser um derrotado? Como fracassar? Não, eu quero falar com pessoas que querem vencer. E eu sou o primeiro a querer vencer, a desejar vencer. E só pode falar de vitória quem está vencendo. E alguém diz, mas você está vencendo? Se você conhecer a minha história, você sabe que eu já venci muito. Não era para mim estar aqui. Se você sabe um pouquinho da minha história, órfão de pai e mãe, cresceu num barraco de madeira, pouca comida, passava fome, mais fome por conta da bondade das pessoas, de viver de cesta básica, de entidades, de franciscanos, de igrejas. Então, eu considero que eu já venci muito e estou vencendo. Então, eu tenho autoridade para falar para você. Você pode vencer. Nem todo lugar que você começou é onde... Há pessoas que encontram a gente hoje e falam, mas você não é mais aquele menininho pobre. Graças a Deus, você quer que eu seja a mesma pessoa a vida inteira. Eu estou transicionando, eu não tenho problema com transição.
Olha só, escola de vencedores, sabe como que a escola de vencedores começou? Presencial, toda segunda-feira, era difícil, começou com outro formato, nós transicionamos, estamos aqui hoje no digital, com o estúdio digital, e já estamos pensando em transições diferentes, tem que ser rápido, não é perda, transição não é perda, transição é crescimento, é reposicionar, Deus muda as estações, mas o propósito continua o mesmo, o propósito da escola de vencedores que começou lá atrás continua o mesmo, mostrar que se Deus fez tanta coisa na minha vida, Ele pode fazer também na sua. Por quê? Porque você carrega princípios que você vai colocar em prática. Permanecer por medo pode ser mais perigoso do que mudar pela fé. Faz sentido? Permanecer por medo, a pessoa não transiciona, não muda, não dá um passo, não arrisca nada por medo. Pode ser mais perigoso do que você mudar pela fé. A mudança, a transição, ela é um salto para o desconhecido, é um terreno desconhecido, é um terreno a ser explorado, Quem não se move, se acomoda. Quem se acomoda se torna uma pessoa totalmente limitada. Hoje aqui na Escola de Vencedores eu quero fazer essa provocação a você para romper com os seus limitadores. E a primeira coisa que você precisa romper, que limita você, é na sua mente. Então, anote isso. Treine sua mente para suportar o processo. Treine sua mente para suportar o processo. Porque, gente, o maior campo de batalha não é o externo, é o interno. Eu cresci ouvindo a seguinte frase: nós somos pobres, pretos, favelados, nós não nascemos para estudar, nós nascemos só para trabalhar, carregar pedra a vida inteira. Essa era a crença limitante que muitas vezes foi colocada em nós. Agora, eu precisei treinar a minha mente para suportar os processos e vencer. Romanos, anote esse texto, olha que texto poderoso para falar aqui com vocês. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O primeiro campo de batalha é a mente. A mentalidade, a mente limitada. E dizer a você, se você estiver sendo mentoreado, pastoreado, guiado por pessoas com mente limitada, você será uma pessoa sempre limitada. Sempre limitada. Você não vence na vida sem antes vencer na sua mente. Isso é um fato. A mente precisa ser treinada todos os dias. Continuar quando perde o entusiasmo, é treinar a mente. Às vezes nós estamos entusiasmados, a gente começa o dia todo animadinho, mas às vezes o entusiasmo para, mas você continua. Persistir quando não há resultados imediatos. Isso aí é extremamente importante. Tem coisas que eu estou persistindo aqui, tendo constância há 10, 15, 20 anos e ainda não tive o resultado que eu desejava. Tudo bem que eu sou uma pessoa que me cobra um pouco acima do normal. Mas tem coisas que eu gostaria de ter alguns resultados e eu persisto nesse trabalho, mesmo não tendo um resultado imediato. Mesmo achando que poderia ser melhor. Isso me faz continuar insistindo nos processos. É persistir quando os resultados imediatos não aparecem. Sabe quando você começa a fazer uma dieta, exercício físico, e parece que os primeiros meses você não emagrece nem 1 quilo? Você fala assim, não, eu fiz um exercício, eu fiz uma dieta e não emagreci nada, não apareceu nada. Nos últimos 12 meses eu perdi 15 quilos. Mas foram 12 meses. Os primeiros meses parece que não perdeu nada, que não mudou nada. Mas se você persistir, mesmo quando os resultados imediatos não aparecem, manter o foco quando surgem distrações,
Lembre-se, a mente precisa ser treinada. Então, 3 pontos aqui importantes para treinar a sua mente. Anote. Continuar. Quando? Quando você perde o entusiasmo. Mesmo quando você perde a empolgação. Persistir. Quando não há resultados imediatos. Então, a constância, a persistência e manter o foco quando surgem distrações. Distrações podem ser qualquer coisa. Distrações pode ser um namoro fora do momento, você deveria estar estudando, mas está muito apaixonado e para de estudar. Distrações pode ser um lazer, onde você deveria estar focado em um projeto, mas você tem mais atenção para uma série, para o futebol, para a Copa do Mundo que está batendo as portas. Distrações. A disciplina, ela vai sustentar o equilíbrio da sua vida para te mover em direção ao seu propósito. A disciplina sustenta o equilíbrio que te move em direção ao seu propósito. Veja, o problema não é parar de querer, é a falta de coragem de continuar. Anote isso. O problema não é parar de querer, é a falta de coragem. Eu continuo querendo, mas eu não tenho coragem para ir à frente. Muita gente não para porque mudou de ideia. Ele até gostaria. Aí ele vai ver pessoas vivendo e fazendo. Mas ele parou porque ele não teve coragem para continuar. Coragem para enfrentar os processos. Desistir. A desistência, minha caneta desligou. A desistência raramente é lógica, viu? Quase sempre ela é emocional. Porque pela lógica você faria. Pela vontade, pelo desejo você faria. Mas faltou coragem para fazer. Sinais de que falta coragem para você fazer. Anote isso. Começa várias coisas e não termina nenhuma delas. Gente que é especialista. Qual é a síndrome que eu sempre falo aqui, Gustavo, na Escola de Vencedores? Síndrome do meio. Síndrome do meio, é isso mesmo. Para tudo pela metade. Começa várias coisas. É aquela pessoa que vive, não tem coragem, porque ela vive no quase. Quase fez, quase terminou, quase começou, quase. Sempre espera um momento perfeito. Pare com isso. Não existem momentos perfeitos. Vai e faça. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, começa e faz. Mas se não der certo, recomeça. Transiciona. Não vai existir momentos perfeitos para realizar projetos. Coragem não é a ausência do medo, gente. É avançar apesar do medo. Apesar de ter medo, apesar de ter a possibilidade de fracasso, de frustração, apesar disso, coragem. Porque a gente pensa, não, porque eu tenho coragem, eu não tenho medo. Não tenho medo, eu tenho tantos medos que algumas coisas não dê certo, não caminho, mas eu vou. Coragem. Um ponto importante. Convencimento não é desperdiçado, conhecimento. A palavra aqui correta é essa. Conhecimento não é desperdiçado. É muito importante você entender isso. Todo conhecimento, ele é bem-vindo, ele é estrutural na sua vida. Tudo o que Deus falou, tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós conhecemos, em algum momento nós vamos usar. Não foi em vão. Sabe que existe uma discussão no país sobre o currículo. Existe uma discussão sobre o currículo do ensino médio, sobre o que é importante, sobre o que não é importante, sobre o que deve ter na grade curricular, sobre o que nós devemos ler. Eu acho que você tem que ter conhecimento geral em tudo. O conhecimento geral, para esta geração, ele está ficando quase zero. É só conhecimentos específicos. O conhecimento geral, o conhecimento da filosofia, o conhecimento químico, o conhecimento da física, o conhecimento da matemática, não importa qual é a sua área. Eu sou da área de humanas, mas eu tenho que ter conhecimentos gerais em todas as áreas.
Eu não posso ter só conhecimento na área específica da minha formação, que é as ciências jurídicas. Eu posso ser um bom advogado, mas com o conhecimento da filosofia, com o conhecimento acadêmico que eu posso desenvolver aí, da literatura, eu posso desenvolver muito mais. Eu posso ter um conhecimento da matemática, eu posso ter outros conhecimentos. Conhecimento não é desperdiçado. Deixa eu dizer para você, sabe quando eu comecei a fazer direito? Eu não tinha a intenção de advogar. Depois eu peguei gosto por escritório e comecei a advogar. Mas quando eu comecei a fazer direito, eu não comecei com a intenção, vou fazer direito para advogar. Sabe por que eu comecei a fazer direito? Eu comecei a fazer direito e dizia, vou fazer direito para ter conhecimento. Vou pegar o diploma, e você que já visitou meu escritório, já viu que tem alguns na parede, e vou pendurar na parede. Fui fazendo outros cursos, especializando, etc. Porque a minha ideia era ter conhecimento. Porque conhecimento não é desperdiçado. Filipenses 1,6 diz assim, ó, aquele que começou uma boa obra é fiel para completá-la. Boas obras são completadas pelo conhecimento que nós temos. O que começou em você ainda tem propósito para te levar ao seu destino final. Conhecimento sem ação se torna frustração. Então eu pego o conhecimento que eu tenho e agora vou transformar esse conhecimento em ações práticas. Deus inicia a partir da nossa ação de buscar, de conhecer. Deus inicia, mas você precisa continuar adquirindo mais e mais conhecimento, sabedoria, se estruturando. Importante você estar aqui na Escola de Vencedores, buscando esse conhecimento, essa direção. Porque, gente, vamos lá, termine o que você começou. Termine as coisas que você começou. Pare de ser vencido. Aqui está um ponto muito importante da nossa conversa, da nossa aula de hoje. Você que já é aluno há um tempo da Escola de Vencedores. Começar empolgado algumas coisas. É bom, eu acho que a empolgação ela faz parte. Mas terminar te dá um patamar de autoridade, de vitória. Pequenas vitórias que você vai tendo. Começar empolgado é muito bom. Mas terminar te posiciona com autoridade. Começar talvez seja um desafio para alguns, mas começar é mais fácil do que terminar. Me lembro que quando eu comecei a faculdade tínhamos mais de 80 alunos na sala. Quando terminamos tinha pouco mais de 20 e poucos alunos. Terminar é raro. Quantas coisas você já começou e não terminou? Quantas pessoas você já viu começar algo com você e você concluiu e elas não? É essa experiência que nós precisamos ter. Muitos têm ideias, ideias boas, mas poucas pessoas têm a coragem de agir e fazer e tirar do papel suas ideias. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, olha, fulano está se dando tão bem nisso, naquilo, e teve essa ideia, mas eu tive essa ideia, mas eu não tive coragem de fazer, de executá-la. O mundo e as pessoas e o mercado respeita quem conclui as coisas. Quem conclui é celebrado, quem conclui é diplomado, quem conclui é homenageado. E quem não conclui? Não recebe nada. Nem para esse tempo, nem para a eternidade. Para nós que somos cristãos espirituais, acreditamos na vida eterna, então quem conclui recebe homenagens aqui. E na vida eterna, quem persevera na fé até o fim recebe uma coroa. Ou seja, toda aquela pessoa que terminou alguma coisa, ela recebe um diploma, ela é diplomada, ela é celebrada. Você quer ser celebrado? Então comece a concluir as coisas que você fez. Comece com um exercício simples. Começou um projetinho lá na sua casa, de marcenaria, conclua. Começou a instalar, maridão, começou a instalar um
um varal lá em casa, colocou um gancho, não pôs mais. Não conclui nem o varal da casa. Você não será celebrado. Quando você conclui, certamente sua esposa vai celebrar o que você fez. Olha que bom, marido, obrigado, vai dar um beijo. Ser celebrado, todos nós queremos. Mas lembre-se, você só será celebrado se você concluir projetos do dia a dia. Até as celebrações do dia a dia, não é? As celebrações. O futuro não é decidido pelo que você começa, mas pelo que você termina. Eu gosto de sempre começar a minha semana estabelecendo as tarefas da semana. E no final da semana, eu consigo enxergar as tarefas que eu concluí. E por isso, há uma celebração. Ainda que alguém diria assim, mas não há uma celebração, ninguém vai ficar soltando fogos toda semana que você fez suas tarefas. Mas há uma satisfação, uma dopamina para você mesmo. Sabe? Aquela sensação de dever cumprido, mais uma entrega feita. Importante, gente. Às vezes você pode pensar assim, terminar é tão difícil, tem que fazer. Não. Vamos lá, vamos fazer um comparativo aqui, ó. Terminar dói, porque custa tempo. Mas não terminar corrói você por dentro, porque você não realiza, não fecha nada. Terminar vai exigir de você esforço, sim, mas não terminar vai gerar um sentimento na sua alma de frustração contínua. Eu não termino nada da minha vida, eu não sou nada, nada dá certo. Não é que não dá certo, é que você não conclui. Você não termina. Terminar produz crescimento. Você está notando? Sim ou não? O chat está aberto, está ao vivo. Terminar produz crescimento. Não terminar produz culpa. A pessoa vai dormir, nossa, não consegui terminar isso hoje. Nossa, não consegui entregar. É aquela pessoa que nunca entrega nada, nunca termina nada, nunca conclui nada. Não terminar produz culpa. Terminar fecha ciclos. Não terminar mantém feridas abertas. Vale a pena terminar. Comece a terminar. Eu sempre falo para as pessoas que querem estudar, estão nas dúvidas, estuda. Se não for usar, põe na parede o diploma, celebre, conte às pessoas, eu concluí, eu fiz isso, eu tenho esse diploma, eu tenho aquele. Quantos mais você tiver, melhor. A dor do fim é temporária, mas a dor da omissão é permanente. Eu podia ter feito, eu podia ter estudado, eu podia ter construído, eu podia ter feito aquilo outro. Eu podia. Agora, o esforço que você empreendeu para fazer, logo passa. Mudanças estratégicas não é desistir, é ajustar. Então, fazer ajustes ao longo do nosso planejamento é extremamente importante e necessário. Nem toda mudança é abandono. Às vezes é só uma estratégia, uma inteligência. Você pode mudar a estratégia sem abandonar os propósitos que você tem. Trocar o método. Não é trocar a missão. Eu já troquei o método muitas vezes. Muitas vezes. A metodologia. Há pessoas... Eu trabalho com colaboradores, não é? Às vezes o funcionário ele tem essa mania de achar, principalmente... Eu trabalho hoje também como servidor público e uma das coisas que eu ouço no setor público é o seguinte, mas sempre foi assim, faz 20 anos que é assim. Faz 20 anos que é assim, por isso que não dá resultado, por isso que precisa mudar, precisa transformar. Nós estamos trocando o método, não a missão. Isso eu aplico na gestão pública, isso eu aplico no escritório, isso eu aplico no ministério. Troque o método, mantenha a missão. É importante. Você pode mudar a estratégia. Não tem problema mudar a estratégia. Eu falo aqui com o pessoal que me ajuda
aqui no nosso canal, a nossa missão de levar conhecimento, nós mudamos a estratégia aqui, como nós podemos postar isso, como nós podemos editar isso. O que nós vamos fazer? A missão é a mesma, levar o conhecimento, a estratégia que muda. Tem gente que não tem a capacidade de mudar, ajustar a rota. Não o destino, a rota. Qual é a nossa rota aqui? Na Escola de Vencedores. Nós terminamos toda a Escola de Vencedores falando o quê, Gustavo? Então qual é a nossa rota aqui na Escola de Vencedores? Qual é a nossa missão na Escola de Vencedores? Então, não importa qual é o método pode ser ajustado. Eu ajusto o método, eu ajusto a rota, eu não mudo o destino. O destino é vencer, a missão é vencer, o método é mudado, a rota é mudada, mas a missão e o destino continuam sendo o mesmo. Quem é maduro não insiste no erro, ajusta para vencer. Anote essa frase. Pessoas maduras não insistem no erro, elas se ajustam para vencer. Hoje é dia de Escola de Vencedores muito prática aqui com vocês. E a praticidade é tomar decisões. Tomada de decisões são importantes. Então, eu encerro nossa aula de hoje com 3 perguntas. 3 perguntas. O que você começou e precisa terminar? Do mais simples. De uma tarefa de casa. De uma tarefa doméstica. Por que eu estou falando das coisas simples? Porque quando a gente começa coisas simples e não consegue terminar, você imagina as coisas complexas. Quem começa coisas simples e não consegue terminar coisas simples, tarefas do dia a dia, triviais, cotidianas, tem uma mania de deixar as tarefas cotidianas sempre para amanhã. Então, pergunta 1. O que você começou e precisa terminar? Pergunta 2. Onde você perdeu a coragem? Deixa eu falar um negócio aqui que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que a minha esposa, Débora Nardino, já saltou de paraquedas? Olha a cara do Gustavo. Sabia disso? Peça para ela saltar de paraquedas hoje. Já saltou de paraquedas. Um absurdo. Hoje ela não vai na montanha-russa com o Joaquim. A pergunta vai para você, meu amor. Onde você perdeu a coragem? Eu nunca saltaria de paraquedas, tá? Mas é só para a ilustração aqui. Onde foi que você perdeu a coragem? A coragem de fazer, a coragem de empreender, a coragem de começar um ciclo novo, a coragem de romper com o velho, a coragem de avançar, a coragem de fazer, tirar um projeto do papel. Onde foi que você perdeu a coragem? O que Deus, terceira pergunta, já te convenceu, mas você ainda não executou? Já está no seu coração, foi colocado pelo Espírito, mas você ainda não executou. O que foi? 3 perguntas para sua reflexão. Importante. E eu quero fechar com essa declaração. Se você quiser declarar comigo. Eu não serei alguém que começa e para. Eu não serei alguém que começa e para. Eu serei alguém que termina, cresce e vence. Eu não serei alguém que começa e para. Eu serei alguém que termina, que cresce e que vence. Posso fazer um desafio para você na Escola de Vencedores? Desafio da Escola de Vencedores? Escolha uma coisa, apenas uma, que você começou e termine. Essa semana ainda. Termine. Custe o que custar. Seja um projeto doméstico. Seja algo que está parado lá, esperando você ir lá e terminar. Seja um jardim que você começou a cultivar, uma planta
e você deixou lá pela metade? Não sei. Escolha uma coisa que você começou e não terminou. E termine ainda, você vai ver a sensação, a sensação de dever cumprido, a celebração que você vai ter internamente por ter concluído. Agora, para você fazer esse desafio, você vai ter que, primeiro, vencer com as desculpas. Ah, eu não fiz porque não deu tempo, eu não fiz porque isso, eu não fiz porque choveu, eu não fiz. Isso é uma coisa que me irrita, desculpa. Não fez. Não fiz. Vou fazer. Vou corrigir isso. Eu devia ter feito. Não fiz. Não fique com desculpa. Ah, amanhã eu concluo. Não, vai, faça. Vai fazer. Pegue uma coisa que você não fez e vá e faça. Sem desculpas, sem adiamento, sem distrações. Sabe quando eu vou ler, eu pego para ler, eu desligo tudo, eu apago tudo. Não pode ter distrações. Sem distrações. Porque se você fica se distraindo por qualquer coisa, você não vai concluir. Até terminar, não comece nada novo. Vai e faça. Esse é o desafio da Escola de Vencedores. Termine essa semana ainda, segunda-feira, gente. Uma coisa que você começou, está parada lá e você ainda não terminou. Sem desculpas, combinado? Sem desculpas, sem adiamentos. Não é para semana que vem, para essa. E sem distrações. Escola de Vencedores, trazendo para nós hoje a importância de transições, de ter coragem e de concluir tudo aquilo que nós começamos. Posso orar com você para nós encerrarmos? Agradecer você que está conectado até este momento conosco na Escola de Vencedores. Espero que aquilo que nós compartilhamos aqui possa te auxiliar em alguma coisa na sua vida. Vamos orar. Pai, gratidão ao Senhor por todos os alunos conectados neste tempo na Escola de Vencedores. Essa segunda-feira, começando o mês de maio, e nós estamos aqui debaixo deste envio, desta palavra. Que a tua boa mão esteja conosco, que nós tenhamos coragem para concluir tudo aquilo que nós temos começado em nossas vidas. Abençoe esta semana e nos dá a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Chegamos ao final da Escola de Vencedores. Dá para colocar sonora, trilha sonora aí, coloca a trilha sonora. Se não tem ninguém aqui, pelo menos a gente tem a trilha sonora nossa que faz esse efeito aí. E segunda-feira nós estamos de volta. Deixa eu fazer um convite especial para você. Quarta-feira eu vou falar sobre a bênção do trabalhador. Esta semana eu estou falando todos os dias a bênção do trabalho no Café e Fé. Sempre uma direção bacana para o nosso trabalho, alinhada, claro, sempre com a palavra de Deus e com oração. No devocional de todos os dias, Café e Fé, exclusivamente no nosso canal Paulo Nardino, tá? E a Escola de Vencedores. Já na quarta do Milagre, que nós vamos ter a bênção do trabalhador, é no canal da IEQ Cidade. Eu estarei lá com vocês ao vivo, o canal da IEQ Cidade na quarta-feira, às 19h30. No mais, é isso, pessoal. Levante a sua mão bem alto, e declare comigo: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima Escola de Vencedores. Avante, avante, avante sem parar. Quem participa cresce, é só acreditar.